Atualmente tenho 30 anos e sou casado e feliz com minha esposa, que tem 32 anos. Estamos casados há quase 2 anos. Mas há cerca de 2 meses minha esposa me informou que havia recebido um pedido de amizade de seu ex-namorado, com quem namorou há cerca de 9 anos. Ele foi seu primeiro amor, mas o relacionamento deles terminou por causa de suas constantes infidelidades, o que lhe causou grande dor. Após o rompimento, nos cruzamos e em 2015 iniciamos nosso próprio relacionamento, que terminou em casamento em junho de 2019. Também somos pais orgulhosos de nosso filho, que nasceu em junho passado. Este contato inesperado ocorreu em fevereiro ou março do ano passado. É importante notar que sempre senti ciúme dele e tínhamos um acordo tácito de que ela não o contataria e me informaria se ele a contatasse. Esse arranjo surgiu como resultado do nosso desejo de sermos honestos e abertos em nosso casamento, especialmente quando se trata de questões relacionadas à confiança. Esta situação poderia ter comprometido nosso casamento. Minha esposa me contou sobre o pedido de amizade cerca de 2 a 3 semanas depois que ele apareceu, apesar de termos concordado em contar um ao outro imediatamente sobre isso. Ela me convenceu de que havia rejeitado o pedido, o que naquele momento aliviou um pouco meus temores, pois parecia ser um problema menor. Mas há apenas uma semana, movido pela intuição, entrei na conta do Messenger dela. Vale dizer que ambos usamos senhas comuns e regularmente, embora raramente, verificamos as contas um do outro nas redes sociais. Examinando as mensagens arquivadas de minha esposa, me deparei com uma ligação perdida do ex dela, que foi feita na véspera, à 1 hora da manhã. Para minha surpresa, ninguém atendeu a ligação, mas eu estava preocupado com outra coisa, porque ela decidiu esconder isso de mim. Tentei permanecer calmo e paciente, esperando que eventualmente ela me contasse o que havia acontecido, mas ela nunca o fez. Após 3 dias de luta interna, não aguentava mais o peso da incerteza e resolvi conversar com ela sobre a ligação perdida. Infelizmente, nossa conversa rapidamente se transformou em uma discussão acalorada, em grande parte devido à minha reação emocional. Em sua defesa, ela admitiu ter visto uma chamada perdida, mas alegou não saber que era ele. Fiquei furioso porque a chamada perdida foi parar no arquivo de mensagens, e isso levou a um dia inteiro de brigas entre nós. Eu não consegui entender por que ela decidiu não me contar sobre isso, mas sim esconder. Ela negou categoricamente qualquer erro de sua parte. Tentando esclarecer a situação, pedi que ela perguntasse por que ele ligou. Mas ele disse que foi uma ligação errada e sua resposta me pareceu duvidosa. Como ele pôde ligar acidentalmente de uma conta do Messenger, com a qual não se comunicavam desde 2012? Para minha decepção, ele ligou novamente para ela há apenas 2 dias, e como ela não atendeu, ele continuou a conversa com uma mensagem de pergunta. Eu me pergunto por que minha esposa não atende suas ligações. Apesar de depois da nossa última briga eu ter tentado permanecer gentil e calmo, não posso deixar de me perguntar como ele teve a audácia de ligar persistentemente para minha esposa, sem motivo aparente. Talvez minha ansiedade e tensão neste assunto sejam desnecessárias ou bastante razoáveis. Talvez eu devesse examinar mais profundamente a situação. Vale ressaltar que o ex dela mora a apenas 15 minutos da nossa casa onde os dois moravam. Recentemente nos mudamos para a área. Minha esposa e meu filho chegaram em setembro de 2020 e eu me juntei a eles alguns meses depois, em março. É possível que tais ações levem ao fato de que ela se tornará mais reservada e cautelosa em suas tentativas de entrar em contato com seu ex. Em vez disso, quer obter a confirmação de que ela está realmente traindo. Se ela estiver realmente me traindo, iniciarei o processo de divórcio sem qualquer hesitação. Ainda estamos vivenciando uma lua de mel em nosso casamento, e se ela estiver traindo nesta fase inicial, só posso imaginar o quanto pior poderá ficar quando passarmos por outras fases, como a meia-idade. Deixe-me esclarecer que a última vez que eles conversaram foi em 2013, e eles se separaram em 2012. Recentemente descobri que ela excluiu o ex do Facebook. Em 2013, enquanto estudavam juntos na faculdade de medicina, ela teve outro namorado. Tive a sorte de ser amigo e colega de classe dos dois. No final, o relacionamento deles terminou por causa do comportamento indigno dele, que era visível não apenas do ponto de vista dela, mas também dos meus próprios comentários. Naquela época,
ele era mais uma opção alternativa para ela. Em 2015, cerca de 6 meses após o início do nosso relacionamento, passamos para uma nova etapa. Segundo ela, durante um relacionamento anterior com uma colega de classe, em 2013, seu ex, seu primeiro amor, adoeceu enquanto estava na cidade. Apesar do desejo dela de romper relações com ele, ele constantemente recorria a ela em busca de ajuda e remédios, pois estava sozinho e não conseguia sair da cama. Para atender ao pedido dele, ela convocou o primo para entregar remédios. Deve-se notar que ela não contou ao então namorado sobre esse incidente. Pelo que eu sei, sou a única pessoa que sabe disso, exceto ela. Tanto seu primeiro amor quanto seu primo desempenharam papéis importantes em sua vida. Em 2015, quando nossa ligação se tornou ainda mais forte com o passar dos anos, iniciou-se um relacionamento amoroso entre nós. Mas durante esse período ficou claro que eu estava mais apaixonado por ela do que ela por mim. Na segunda vez que ele tentou contatá-la, tomei a iniciativa e interrompi a conversa. Estávamos sentados juntos no banco de trás do carro, o pai dela dirigia e ela não teve escolha a não ser confessar, pois eu já havia presenciado a ligação. Ela não atendeu a ligação, mas naquele momento ele decidiu mandar uma mensagem para ela. Resolvi conversar com minha esposa e descobrir por que ela não responde às mensagens do ex. Nos últimos 3 dias estávamos ambos indispostos devido ao excesso de trabalho, por isso estávamos em casa. Consequentemente, eu não tinha força nem desejo de monitorar ativamente suas ações de forma tão obsessiva quanto antes. No momento, não houve novas conexões de seu ex e não notei nenhum sinal de traição ou infidelidade em suas palavras ou comportamento. Talvez eu seja o culpado pela minha própria falta de autoconfiança. Considerando os acontecimentos recentes, de repente me dei conta hoje. Quando cheguei à sua cidade natal, no final de fevereiro, senti muita falta dela e iniciei intimidade com ela todos os dias, e às vezes com mais frequência. Mas ela frequentemente rejeitava minhas tentativas, e a intimidade não acontecia mais de uma vez por semana. Apesar disso, eu perguntava persistentemente a ela sobre isso todos os dias, sem parar. Lembro-me claramente de um dia em que ela fez um comentário insinuando que eu era viciado em intimidade, poucos minutos depois de nossa intimidade. Essa observação me pegou de surpresa e me deixou perplexo. Acabei de lembrar que a afirmação de que sou viciado em intimidade foi feita no dia em que finalmente iniciamos a vida íntima, após um intervalo de 3 ou 4 semanas. Nessa época, comecei a oferecer-lhe intimidade com menos frequência, cerca de uma vez por semana, embora ainda houvesse casos em que ela recusasse. Até hoje, esqueci completamente disso. Atualmente, tenho apenas suspeitas, mas estou exausto demais para ser excessivamente vigilante e meticuloso na tentativa de identificar possíveis problemas. Atualmente, trabalho de 5 a 7 dias seguidos e depois volto para casa para cuidar do meu filho enquanto ele vai trabalhar. Realmente mudamos nossa rotina diária para não expor nosso filho a riscos desnecessários de infecção. Em vez de ir para casa a cada 5 a 7 dias, alternamos as tarefas de trabalho. Enquanto um de nós trabalha, o outro fica em casa e depois trocamos de função. Tal esquema é permitido no país onde moro, na Ásia. Atualmente estou lutando para expor a infidelidade emocional e física e não sei o que fazer. Esta situação vem se desenvolvendo há vários anos em meu casamento. Como resultado, ele terminou o caso, mas minha esposa continuou a persegui-lo por mais um ano. Por fim, quando esse homem percebeu que minha esposa agora morava longe de mim, ele tentou retomar o caso. Mas minha esposa acabou rejeitando esses avanços. Faço inúmeras perguntas tentando entender a situação, mas é difícil confiar totalmente nas respostas dela. Apesar disso, minha esposa afirma que me ama e nunca teve a intenção de me deixar, mesmo durante a infidelidade. Apesar disso, só posso me perguntar por que durante 4 anos ela continuou a me trair descaradamente. Por que ela continuou a assombrá-lo por um ano inteiro? Ao longo dos 5 anos de nosso relacionamento, parecia que ela prestou mais atenção ao romance do que ao desenvolvimento do nosso relacionamento. Eles até tinham uma música especial que simbolizava o relacionamento deles. Foi como se ela me rejeitasse e continuasse a manter um relacionamento com seu ex-namorado. No final, ela confessou a traição, mas só depois de sentir que meu amor por ela estava diminuindo.
Fiquei emocionalmente desapegado e a ideia de que poderia perder o que tínhamos tornou-se insuportável para ela. Em janeiro, quando contei a ela sobre meus planos de voltar para casa, ela decidiu encerrar o caso. Para provar sua sinceridade, ela me mostrou toda a correspondência, não deixando dúvidas sobre a sinceridade de suas palavras. Desde o início deste ano, ela o rejeitou duramente, apesar de suas tentativas persistentes de restaurar o relacionamento. Atualmente é difícil para nós dois vivermos normalmente, pois nenhum de nós está em bom estado emocional. Eu choro o tempo todo, mas parece que ela chora ainda mais do que eu. Há apenas 3 dias ela decidiu largar o emprego, o que é profundamente lamentável, pois não pode ajudar no cuidado do nosso filho. Nossa comunicação basicamente se resume ao fato de ela pedir desculpas ou expressar seu amor por mim a cada 15 minutos quando consegue se aproximar de mim. É muito difícil para mim estar na presença dela ou ter qualquer contato físico com ela. Ela finge ser afetuosa e tenta manter relações íntimas comigo, mesmo quando está visivelmente chateada e deprimida. Essa dor algum dia diminuirá? Serei capaz de encontrar forças para perdoá-la? Estou completamente arrasado por causa de tudo isso. Quando ela estava em estado de depressão, que durou cerca de 1 ano, outro homem apareceu. Agora que a depressão passou, não consigo entender por que o caso durou tanto tempo. Ela diz que nunca quis me deixar, mas admite que tinha sentimentos antigos por esse outro homem que mencionou em sua carta. Durante 2 anos eles tiveram um caso emocionante, beijos apaixonados, sempre que ela ia à casa de sua infância, cerca de uma vez por mês. Durante todo esse tempo, ele tentou persistentemente seduzi-la, enchendo-a de elogios. Ele admitiu que apenas beijar na boca não era suficiente, pois ela tinha uma beleza interior e exterior, o que a tornava a mais cativante de todas que ele já conhecera. Eventualmente, depois de 2 anos, ela sucumbiu aos avanços dele, o que a levou a um relacionamento físico. Desde então, uma vez por mês ele encerrava o relacionamento, e ela ingenuamente acreditava em cada palavra que ele dizia, sem suspeitar que sua verdadeira motivação era exclusivamente a intimidade. Sua esposa tentou persistentemente recuperá-lo durante 1 ano inteiro. Mas por causa da pandemia, ela não podia ir à casa de sua infância todos os meses, embora continuasse a contatá-lo por e-mail na esperança de retomar o romance. Em junho de 2020, quando minha esposa voltou para sua cidade natal com nosso filho recém-nascido, ele fez outra tentativa de entrar em contato com ela. Percebendo a seriedade de suas ações, ela se arrependeu de seus pecados e tentou repetidamente cortar qualquer vínculo com ele. A última vez que conversaram foi em janeiro. Mas ele continua entrando em contato por outros canais, recebendo rápida rejeição dela. Ela também me contou sobre esses incidentes. A princípio ela pensou em retirar todas as provas, mas acabou se recusando a fazê-lo, pois queria ter uma prova de que o caso realmente acabou, caso eu revelasse. Depois que eles concordaram em não se comunicar, outro homem tentou persistentemente contatá-la. Apesar de trabalhar no mesmo hospital, ela deixou claro que não quer nada com ele. Antes de sair do trabalho, ela tomou providências para que o segurança não o permitisse entrar no seu local de trabalho, exceto em casos de emergência no pronto-socorro. Eu pessoalmente vi evidências disso e até conversei com o guarda. Esta situação me afetou muito, atrapalhando meu sono e apetite. Eu me sinto horrível. Ela está atualmente em um estado emocional muito difícil, tanto que tenho dificuldade em convencê-la a tomar banho e se limpar. Ela enxugou as lágrimas que inundavam seu rosto. Ela colocou tudo na estrutura do acordo, como se tudo o que precisasse ser feito fossem apenas 5 minutos de conversa. Até prometi tomar banho se você falasse comigo. Isto é simplesmente absurdo. Se você quer que eu me comporte como uma pessoa normal, primeiro prometa que nunca me deixará. Estou pronto para tudo, mas não consigo nem lavar a louça sem me sentir mal. Muitas pessoas me aconselham a me divorciar imediatamente, mas tenho uma lista completa de motivos pelos quais ainda não estou pronto para dar esse passo. Primeiro, se não fosse pelo nosso filho, eu teria pedido o divórcio imediatamente. Comparado aos meus próprios esforços, ela faz um excelente trabalho ao criá-lo. A dor que estou sentindo está além da compreensão, mas observando a reação dela ao meu sofrimento, surge a pergunta: ela está passando por um tormento ainda maior do que eu?
Ela chora tanto que é impensável. Se eu não tivesse testemunhado isso pessoalmente, seria difícil acreditar. Parece que o rosto dela não secou desde o dia em que tudo desabou, há um mês. Por ser médica, ela tem a oportunidade de me deixar se quiser. Ela tinha dinheiro para sair sem dificuldades financeiras. Ela poderia facilmente encontrar outro homem, mesmo que largasse o emprego, sua riqueza seria suficiente para os dois. Além disso, ela estava disposta a assumir toda a culpa. Ela estava tentando colocar a si mesma e a outro homem em exibição pública, e quero dizer, absolutamente todo mundo. Tive que intervir e impedi-la de contar isso à nossa família, incluindo a família de outro homem. Ela até tentou falar sobre seu caso no antigo local de trabalho, no hospital, quando pediu demissão. Tive que acompanhá-la em todos os lugares para que ela não revelasse a verdade. Neste círculo próximo de pessoas, tal revelação seria a morte dela e de seu amante. As consequências para o seu parceiro num caso seriam especialmente graves, o que poderia arruinar o seu futuro profissional. Quanto às evidências, acredito ter todos os e-mails. Depois que ela me contou sobre sua infidelidade, examinei cuidadosamente toda a correspondência e tudo coincidiu completamente com sua história. Pelas cartas fica claro que ela já havia abandonado o amante, mas durante meus estudos no Instituto Médico houve uma pressão enorme entre nós, e comecei a me afastar cada vez mais dela por causa do curso difícil. Depois de mergulhar na depressão, esse homem de repente se aproximou dela, que se arrependeu do que havia feito e disse que havia mudado. Embora ela inicialmente tenha rejeitado seus avanços, ele persistiu em conversar com ela. Aos poucos, o parceiro começou a elogiá-la por se tornar a melhor versão de si mesma, o que gerou acontecimentos subsequentes. Enquanto isso, eu estava ocupado com problemas acadêmicos e não prestava atenção suficiente nela. Sem saber como os acontecimentos irão evoluir, considero necessário dedicar pelo menos um mês para clarear a mente. Quero pensar um pouco nas minhas opções antes de tomar uma decisão, porque quero minimizar as consequências para o meu filho. Entendo que alguns possam me considerar um fraco, mas farei todo o possível para manter a estabilidade em nossa casa. Tendo um filho de 1 ano que depende de mim, procuro cumprir todas as obrigações, apesar da dor insuportável. Estou determinado a fazer a melhor escolha para meu filho. Minha esposa, que se afastou de nosso relacionamento, está me implorando para largar meu emprego para salvar nosso casamento. Felizmente, temos poupanças suficientes para durar cerca de 1 ano sem emprego. Moramos em uma casa que foi comprada para nós pelos pais dela. Felizmente, temos dívidas mínimas. Como exemplo, podemos citar uma situação em que ela voltou para sua cidade natal a trabalho e, após 2 semanas de internação, voltou para passar um tempo comigo. Durante o mesmo período, ela iniciou um relacionamento com seu amante. Entendo que ela se comportou de maneira péssima e admito que estou em um estado extremamente suscetível. Mas mesmo assim garanto que darei preferência ao que for melhor para mim e para o meu filho. Ao longo do caminho, estou apenas procurando conselhos de todos vocês. Em 2015, nosso relacionamento começou com o fato de ela demonstrar mais interesse por mim do que eu por ele. Em 2018 ela cedeu ao ex e começou um caso, mas em 2019 decidimos nos casar, e logo depois descobrimos que estávamos esperando um filho. Tomamos a decisão deliberada de colocar nosso relacionamento em primeiro lugar e abster-nos de qualquer relacionamento com o ex dela antes do casamento. Infelizmente, em 2020, ele terminou o relacionamento. Então, para esclarecer, em 2019 nos casamos e logo depois engravidamos. Depois de considerar cuidadosamente meu bem-estar, tomei a difícil decisão de me colocar em primeiro lugar e evitar relacionamentos íntimos antes do casamento. Mas parece que minha companheira não compartilhou dessa decisão, continuando a receber carinho do amante. Avançando para janeiro de 2021, ela encerrou abruptamente seu relacionamento com ele, em junho do mesmo ano, confessou traição. Resumidamente sobre a situação, na próxima semana concordamos em fazer o teste de DST, mas pouca coisa mudou, exceto sua notável perda de peso. É difícil para nós dois comer e dormir adequadamente. Há alguns minutos, informei-a de que procuraria assistência jurídica. Decidi explorar minhas opções e recomendei que ela fizesse o mesmo, mas a reação dela foi muito forte. Ela ficou histérica.
Ela recusou os serviços de um advogado e me implorou que considerasse entrar em contato com um psicólogo. Em resposta, sugeri que ela mesma procurasse um terapeuta. Além disso, deixei claro que não poderia mais morar no mesmo quarto que ela por causa de sua incapacidade de entender que era desagradável para mim até mesmo tocá-la, muito menos ter intimidade. Esta situação muitas vezes leva ao facto de, à noite, ser acordado pelas suas tentativas de iniciar tais contactos, o que só aumenta a minha sensação de náuseas. Tentando me desequilibrar e inflamar meus desejos, ela teimosamente ignora meus repetidos pedidos para interromper tais ações. Duvidando constantemente se meu amor por ela havia enfraquecido, cheguei ao limite e saí abruptamente, deixando-a deitada no chão. Ela está atualmente soluçando de frustração em nosso quarto. Assim que minha esposa rebelde recuperar o juízo, iniciarei uma conversa para determinar o momento. Estou pensando em discutir com minha esposa um teste de DNA para nosso filho, pois é mais confiável comparado a um detector de mentiras. Ao mesmo tempo, os seguintes detalhes podem ser supérfluos. Nosso casamento foi celebrado em junho de 2019. Durante esse período, tivemos intimidade 2 a 3 vezes por dia quando ela estava comigo. Embora ela sempre quisesse intimidade diária, às vezes eu me sentia exausto. Se eu não conseguisse atuar no segundo turno, ela expressou decepção. Em algum momento de setembro ou outubro de 2019, ela tirou férias no trabalho. Tínhamos vida íntima com frequência, quase diariamente, pois ela tinha muita vontade de engravidar. Ela até manifestou o desejo de ter vários contatos íntimos durante um dia. Fazíamos testes de gravidez uma vez a cada 3 dias, e sempre que ela obtinha um resultado negativo, ficava desapontada. Mas no final o teste deu positivo e decidi firmemente que aquele era meu filho, especialmente considerando sua notável semelhança comigo. Apesar dessa situação, não quero contar a todos sobre o caso dela, porque não quero ser alvo de fofoca em nosso círculo. Além disso, prefiro não procurar ajuda médica. Quando estávamos ambos na faculdade de medicina, ela olhava frequentemente para mim durante as aulas, no laboratório e até no hospital. Isso acontecia com tanta frequência que ficou óbvio para mim e para nossos colegas que ela fica triste se eu não presto atenção suficiente nela. Lembro-me de uma vez em que eu estava absorto lendo na sala de aula e ela conversava com nossos colegas do lado de fora da porta. Vi uma de nossas colegas rindo e, quando olhei para cima, vi que elas estavam brincando com ela. Ela parecia estar à beira das lágrimas, talvez porque recusei seu convite para conversar. Ela buscava constantemente intimidade física, muitas vezes queria dar as mãos e estar na minha companhia. Mesmo que eu mencionasse algo tão mundano como fazer compras no mercado, ela pediria para se juntar a mim e expressaria desapontamento se eu recusasse. Suas inseguranças provinham de sua autoimagem de menina má, e ela sempre se perguntava por que eu a achava atraente. Sabendo de seu passado turbulento e repleto de festas excessivas, ela sempre perguntava sobre meus pensamentos quando eu preferia ficar calado. Nosso vínculo era inquebrável, o que ficou evidente ainda nas últimas etapas do nosso relacionamento, quando compartilhamos voluntariamente senhas das redes sociais. Quando sua irmã engravidou, aos 18 anos, ofereci-lhe meu apoio e ajuda. Eu realmente me importava com ela e parecia-me que ela me correspondia. Em momentos de conflito, ela sempre demonstrou vontade de ser mais forte e de se reconciliar. Quando eu estava com raiva dela, ela tinha um medo profundo de me perder. Depois disso, eu garantiria a ela que não pretendo fazer isso. Mas durante todo esse tempo eu a percebi não como intrusiva, mas profundamente amorosa e, talvez, extraordinariamente apegada. Dei exemplos de seu comportamento obsessivo passado para mostrar seu amor profundo, que é completamente diferente das ações de uma pessoa envolvida em um caso de amor com outra. O caso em que ela quase caiu no choro foi isolado, apesar de usar óculos todos os dias. Ela se considerava uma pessoa mal-educada, o que contrariava minha reputação de pessoa bem-humorada. Eu não tenho falhas. Raramente participo de festas e nunca considerei outra coisa senão respeitável. Além disso, fui eu quem decidiu abster-se de intimidade física antes do casamento. Assim, sua comparação foi dirigida antes a ela mesma e às suas ações. Além disso, ocupou o lugar de honra de salutar em nossa classe médica, o que atestou sua excepcional capacidade de estudo.
Em nossa turma, ela nunca foi vista como uma garota má. Em qualidades como paciência, gentileza, atenção, ela me superou sem dificuldade. Uma vez por mês ela vinha para sua cidade natal, pois decidimos nos instalar aqui definitivamente, e já nos ofereceram emprego neste local. Enquanto eu ainda estudava em outro lugar, ela já havia aceitado uma oferta de emprego antecipadamente. Atualmente moramos em sua cidade natal, nossa situação financeira é estável. Durante a traição, ela se sentiu culpada. Como resultado de uma complexa combinação de emoções, ela percebeu que estava atraída por AP e não conseguiu resistir a ele. A mistura de felicidade e dependência a consumia, como se ela não conseguisse pronunciar a palavra não na presença de AP, o medo de que eu descobrisse o caso serviu de catalisador que consolidou o relacionamento secreto. Ela sentiu uma profunda sensação de fraqueza, uma incapacidade de recusar o namoro de AP. Mesmo depois que AP a largou, ela passou um ano inteiro tentando reconstruir um relacionamento com ele. A descrença de que todos os seus esforços foram em vão, de que ela me traiu em vão, a assombrava. Durante esse período, sua mente ficou enredada em pensamentos ilógicos, e em vez de alívio pelo fim do romance, ela experimentou uma inexplicável sensação de perda. Tentando justificar suas ações, ela buscou encontros com outros homens, mas quando o parceiro no caso manifestou o desejo de retomar o romance, ela encontrou forças para recusar. Pelo menos é o que ela afirma. Além disso, ela explicou que sua decisão de esconder de mim após o final da novela se deveu ao fato de que naquele momento ela se sentia usada. Durante vários meses depois que ela decidiu romper o contato, seu amante foi desagradável com ela. Por outro lado, devo dizer que meu filho é a criatura mais adorável do planeta. Eu faria o meu melhor por ele, seja reconciliação ou divórcio. Ela confessou seu amor infalível por mim, alegando que sou alguém que ela realmente valoriza. Mas ao mesmo tempo ela se reconhecia como uma pessoa inferior, confusa e fraca. Ela lamentou não ter tido forças para resistir aos avanços de outros homens durante todo esse tempo. Em desespero, ela ansiava por ter um filho meu. Acreditar que este poderia ser o impulso para a libertação da prisão da infidelidade. Estas foram as emoções e desejos complexos que ela compartilhou comigo. Hoje, antes de eu ir trabalhar, ela reservou um tempo para compartilhar comigo uma versão condensada de suas emoções e pensamentos durante a traição. Durante 2 horas ela me deu uma visão completa de seu estado de espírito. Segundo ela, no final, incentivei-a a se reunir e assumir mais responsabilidades em casa, principalmente no que diz respeito ao nosso filho. Ela se desculpou e admitiu que estava surpresa com minha capacidade de lidar com minha própria dor e de ser responsável ao mesmo tempo. Tentando melhorar nosso relacionamento, ela mencionou que tinha um livro sobre como curar um cônjuge após a infidelidade e disse que iria começar a lê-lo. Pedi a ela que parasse de chorar, o que foi bastante hipócrita da minha parte, porque eu também não conseguia controlar as lágrimas. Em resposta, ela disse que estava pronta para se tornar mais estável emocionalmente. Então eu disse a ela que a probabilidade de eu não considerar a reconciliação era de cerca de 85%. Surpreendentemente, ela recebeu a notícia com bastante calma. Mas, ao mesmo tempo, ela declarou abertamente o seu desejo de envergonhar e desonrar publicamente o seu amante, incluindo ela própria, a fim de mostrar a sua firme devoção por mim. Quando saí, aconselhei-a estritamente a nunca fazer isso. Ela prometeu limpar a casa enquanto a criança dorme. Naquele dia, ela não entrou em contato. Decepcionado e ofendido, contei-lhe meus sentimentos à noite, dizendo que meu coração parecia prestes a explodir. Ao mesmo tempo, imaginei que o amante dela estava deleitando-se complacentemente com sua vitória imaginária sobre mim. Estávamos ambos dominados pelas emoções e, eventualmente, cochilei. Quando acordei, vi que ela havia sumido. Tive a sensação de que ela ainda entrou em contato com o amante e violou a regra de não contato. Essa notícia me fez perder o controle de mim mesmo. Mas descobriu-se que ela abordou secretamente o chefe de seu amante com evidências impressas para expor o caso deles. Ela até ameaçou contratar seu próprio advogado e contar publicamente sobre as ações ilegais da empresa se não tomassem medidas duras contra ele. Infelizmente, a sua reputação profissional foi prejudicada e agora estamos a lidar com as consequências.
Como resultado de suas ações, seu amante foi demitido de seu cargo. Há uma grande probabilidade de que ele perca a licença para exercer a medicina em nosso país. Infelizmente, num acesso de raiva, procurei meu amigo advogado e recebi os papéis do divórcio enquanto minha esposa não estava em casa. Quando ela voltou para casa, os papéis do divórcio já estavam à sua espera, o que nos colocou numa posição difícil. Apesar de ela querer aumentar minha autoestima, isso levou ao resultado oposto. De repente, estávamos a caminho do divórcio. Não posso deixar de sentir remorso por ela. Apesar das minhas dúvidas, ainda assim decidi agir. Segundo meu advogado, a data mais próxima para a conclusão do processo é janeiro do próximo ano. Nem é preciso dizer que isso teve um enorme impacto em minha esposa. Ela voltou para casa naquele dia com orgulho, querendo provar o quanto eu significava para ela. Ela ainda não sabia o que estava à sua frente. Mas foi depois do início do processo de divórcio que recuperei a autoconfiança. Sinto como se tivesse sido libertado da prisão. Sinto uma nova sensação de força, porque a influência da traição em meu estado de espírito e em minha linha de pensamento enfraqueceu. No momento, administro minha própria vida e tomo decisões. É uma sensação incrivelmente agradável que me permite aceitar plenamente o meu papel de pai e homem divorciado. Já se passou cerca de um mês desde que comecei o processo de divórcio. Há cerca de 1 ou 2 semanas, minha esposa tentou se machucar. No momento ainda estamos no hospital, onde estou constantemente ao lado dela para reduzir e prevenir quaisquer pensamentos de automutilação. Nosso filho está sendo cuidado pelos avós na casa dos pais da minha esposa. No início, temi o pior e pensei que ela não sobreviveria, mas seus sinais vitais permanecem estáveis e parece que ela vai sobreviver. No entanto, seu estado mental ainda é instável e instável. Quanto à minha reação à tentativa dela, foi violenta e profundamente perturbadora. Ela é médica, então se ela realmente quisesse sair dessa situação teria meios e oportunidades para isso. É provável que ela tivesse tido sucesso em seus empreendimentos. Portanto, é difícil para mim acreditar em sua afirmação, principalmente considerando sua profissão. Se ela realmente quisesse se isolar da vida, teria tomado as medidas cabíveis, pois tem compreensão e conhecimento para isso. Então esta é aparentemente outra tentativa dela de me manipular e me trazer de volta sob seu controle. Agora vamos nos aprofundar nessa história e analisar alguns de seus componentes. Não costumo fazer análises, mas neste caso sinto-me na obrigação de fazê-lo. Entendo que nosso filho não pode ficar com ela. Não tenho certeza se ela é mentalmente saudável e não prejudicará a criança. Durante o processo de divórcio, buscarei a custódia total do meu filho. Enquanto isso, tento apoiá-la emocionalmente, visitando-a frequentemente no hospital. Já se passaram 3 meses desde então, como ela se machucou fisicamente. Ela continua sendo constantemente monitorada por médicos. Há 1 mês ela foi transferida para uma enfermaria psiquiátrica e está sendo tratada com psicotrópicos. Sua condição só está piorando e não se sabe se ela retornará ao estado mental normal. Nosso filho sente muita falta da mãe, o que parte meu coração. Ele não tem o amor e o carinho dela, mas enquanto os pais dela me ajudam, eles cuidam do nosso filho. Tudo o que sei é que se ela voltar ao estado mental anterior, interromperei toda a comunicação com ela. Durante nosso casamento de 5 anos, minha esposa parecia ter se tornado uma completa estranha. Quando nos conhecemos, parecia que os nossos princípios de vida e valores comuns coincidiam. Pessoalmente, recebi uma formação profissional, estudei numa escola profissionalizante, onde adquiri competências na área de alta tecnologia. Depois disso, passei por vários cargos difíceis de nível inicial até provar meu valor e ganhar uma reputação decente na área de programação. Cheguei a um ponto da minha carreira em que minhas qualidades profissionais tinham mais peso do que minha formação. Minha esposa tem ensino superior e ocupa um cargo de chefia, mas essa diferença a princípio causou, como me pareceu, uma briga bem-humorada entre nós. Nos primeiros passos, desabafei minha insatisfação com os gestores intermediários, considerando os obstáculos para o cumprimento das tarefas. A minha esposa, pelo contrário, reconheceu a importância dos gestores intermédios na gestão de pessoal e na alocação eficaz dos recursos necessários.
Pessoalmente, entrei em uma série de conflitos desagradáveis com gerentes de nível médio que consideravam os desenvolvedores de código simplesmente supérfluos e nos tratavam como simples executores. Prazos irracionais, promessas não cumpridas aos clientes e o aumento constante no volume do projeto só aumentaram os meus problemas. Sempre que eu falava sobre outra decisão estúpida tomada pelo meu supervisor, minha esposa ficava sempre do lado dele, embora nunca o conhecesse pessoalmente. Ela pensou que ele tinha um conhecimento que eu não conseguia entender. Depois de morar com ela por cerca de 1 ano, percebi que era melhor não discutir com ela meus dias de trabalho, a menos que fosse sobre férias ou aumento de salário. Pareceu-me que ela sentia um certo ressentimento pela minha decisão de não cursar o ensino superior. No início ela insistiu nisso antes do nosso casamento, mas quando lhe contei sobre os encargos financeiros associados a empréstimos e dívidas, ela acabou abandonando a ideia. Na época em que nos casamos, minha esposa e eu estávamos praticamente livres de dívidas. Nossos rendimentos também eram praticamente os mesmos, mas há cerca de 2 anos comecei a trabalhar para uma empresa onde o proprietário tratava pessoalmente comigo. Ele percebeu meu valor e potencial, o que levou a um aumento notável em minha renda. Agora ganho 50% a mais que minha esposa, e meu supervisor, embora não seja um supervisor técnico, serve como exemplo da qualidade de um Scrum Master eficaz. Ele sabe como encontrar o equilíbrio certo entre liderança e independência para que eu possa ter sucesso na minha função. Chamar nosso relacionamento de hostil seria errado. Na verdade, ele é um chefe excepcionalmente bom. Os primeiros 4 anos do nosso casamento foram maravilhosos. Tentamos não ficar presos ao trabalho, minha esposa não me pressionou para investir grandes somas na educação e no acúmulo de empréstimos. Ficamos felizes em passar noites juntos várias vezes por mês, praticando hobbies comuns, cozinhando juntos, lendo livros e assistindo filmes. Mas quando o primeiro bloqueio foi imposto, nós dois mudamos para o trabalho remoto sem sair da nossa linda casa. 3 quartos extras estavam à nossa disposição, e um deles já havia sido convertido em meu escritório. Após a introdução do regime de isolamento, convertemos o segundo quarto vago em local de trabalho para minha esposa. E embora ambos tenhamos começado a trabalhar em casa, nossas abordagens em relação a partir de casa eram muito diferentes. Eu acordava, preparava o café da manhã, tomava banho, fazia barba e vestia um terno antes de ir para o escritório em casa. Não gosto de terno e gravata, mas descobri que o traje formal me ajuda a sintonizar mentalmente o trabalho. Mas minha esposa adotou uma abordagem mais relaxada. Ela simplesmente saía da cama, tomava café da manhã, escovava os dentes, vestia uma camiseta e calça de moletom e ia lentamente para o escritório, muitas vezes jogando Candy Crush no iPad entre os e-mails. Parece que ambos temos atitudes diferentes em relação ao trabalho em casa. Pessoalmente, acho muito engraçada a ideia de que a intimidade física às vezes pode criar distância emocional. Ela tem muitas reuniões durante o dia, o que posso identificar facilmente porque ela deixa a porta aberta e posso ouvi-las. E eu, pelo contrário, tenho apenas uma breve reunião de Scrum todos os dias, para a qual prefiro fechar a porta. Esta decisão parece tê-la perturbado há 5 meses, quando ela disse que estava ofendida pela minha ação. Tentei explicar que fechar a porta me ajuda a encontrar calma e focar no trabalho. Mas ela interpretou isso como algo que eu estava tentando esconder. Tentei apresentar a ela nossos hobbies comuns, mas ela rejeitou a ideia, decidindo que como já passamos o dia inteiro juntos, não há necessidade disso. Olhando para trás agora percebo que deveria ter sido mais persistente. Mas eu não a pressionei. Ingenuamente, vi o isolamento como uma situação temporária e talvez isso tenha sido um erro. A situação mudou para pior quando a sua empresa decidiu reabrir parcialmente o seu escritório. Ela ficou feliz em aproveitar a oportunidade de estar entre 50% dos funcionários que retornaram ao local de trabalho reconstruído. Não guardo rancor dela, porque também me falta o clima de trabalho no escritório. No entanto, a minha própria empresa ainda não abriu os seus escritórios, e desde que eu tenho acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, não tenho necessidade urgente de estar fisicamente no escritório. Tenho certeza de que alguns de seus colegas conseguiram influenciar sua opinião. Ela passou a passar mais tempo com eles depois do trabalho, indo visitá-los, bebendo e socializando.
Tentei perguntar e entender o que estava acontecendo, mas ela ficou reservada e retraída. No final, ela começou a se afastar e a se distanciar, e começou a me parecer que eu não morava com minha esposa, mas com um vizinho. E então, num fim de semana, ela colocou seu velho iPad na mesa e casualmente me pediu para limpá-lo, pois ela iria dá-lo para sua sobrinha. Não dei importância a isso e ignorei, pois muitas vezes faço essas tarefas para nossa família. Ela saiu para outra reunião com colegas e eu, conforme orientação, liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse ficando cada vez mais descarada. Talvez ela acreditasse que eu não iria verificar seu iPad e apenas redefini-lo para as configurações de fábrica como ela pediu. Mas não consegui descartar as suspeitas incômodas e decidi investigar. Para meu total choque e decepção, me deparei com seu aplicativo de mensagens, cheio de fotos, vídeos e mensagens instantâneas que ela trocava com seu chefe. Eles estão tendo um caso há 2 meses. A sensação que percorreu minhas veias era completamente inexplicável, como se meu sangue tivesse congelado. Isso me lembrou uma cena do filme Equilibrium, onde o polígrafo não dá conta de sua tarefa. Dominado pelas emoções e pelo desejo de obter provas, copiei tudo escrupulosamente e armazenei com segurança em um armazenamento em nuvem separado, que costumo usar para meus desenvolvimentos, completamente separado do trabalho. Com o coração pesado, comecei a procurar um advogado, percebendo que havia ocorrido uma virada irreversível em nosso relacionamento. No começo decidi não entrar em conflito com ela porque não sabia o que fazer. Pelas novas sensações que permeavam meu corpo, fiquei entorpecido e senti como se estivesse me debatendo na água. Ou ela não percebeu ou não se importou, mas ficou claro que nosso relacionamento já havia passado para o reino do quarto morto. Na verdade, nos tornamos colegas de quarto sem nenhuma ligação emocional. Em busca de conselhos, procurei um advogado que me aconselhou a permanecer em silêncio enquanto ele continuava a investigação. Ele se ofereceu para contratar um detetive particular e recomendou um profissional confiável. Durante 4 semanas, coletamos diligentemente provas enquanto o advogado preparava os documentos necessários para o divórcio. Seja paciente, ele me lembrou repetidamente, e dadas as minhas veias geladas e sua aparente indiferença, foi muito fácil de fazer no início. Ontem, meu advogado me informou que o pedido de divórcio está quase concluído. No nosso estado, as provas recolhidas por um investigador privado, incluindo fotografias, vídeos e mensagens de texto, foram um argumento de peso contra ela. Parece que a situação já está clara. Mas algo estranho aconteceu comigo ontem à noite. A dormência gelada dentro de mim se transformou em uma raiva ardente. Quando ela chegou tarde em casa, como sempre, nem me lembro do que ela me disse, mas desabafei minha raiva. Eu disse a ela que estava chateado, que esperava que o caso dela com o chefe valesse a pena. Em resposta, ela começou a se comportar de forma agressiva, cruel e vingativa. Ela me acusou de não apoiá-la emocionalmente. Passei meus dias preguiçosamente deitado em casa, apesar de ser o principal ganha-pão. Apesar de trabalhar na área de alta tecnologia, me sentia pouco desenvolvido intelectualmente. Quando tive coragem de dizer que havia me candidatado a um advogado, ela respondeu rindo, ridicularizando minha ideia patética. Segundo ela, nunca vou deixá-la, pois mesmo que nos divorciemos, ela ainda terá direito à metade dos meus ganhos. Ela disse que se eu ficasse com ela, poderia desfrutar de intimidade pelo menos algumas vezes, insinuando que não deveria arriscar pedindo divórcio. Ela parecia uma pessoa completamente diferente. Eu disse que, no meu entendimento, tal vida não é um casamento saudável. Mas ela respondeu com outra risada desdenhosa. Querido, bem-vindo ao condado há um século, agora as mulheres podem ficar com tudo. Ela deu uma risadinha e depois foi para a cama. Enquanto isso, entrei em contato com meu chefe por e-mail solicitando uma semana de férias para resolver problemas familiares. Ele aprovou meu pedido. Naquela noite, adormeci no sofá do escritório. Na manhã seguinte, quando eu estava me vestindo, ela casualmente me disse para não esperar por ela. Fui ao escritório do meu advogado, onde ele me informou que os documentos legais haviam sido preparados. Acompanhado por um funcionário do serviço de entregas, ele me perguntou qual forma de entrega de documentos eu preferia. Eu contei a ele sobre minha escolha.
Meu advogado, fique feliz, riu e me aconselhou a recusar. Aparentemente, ele conheceu mais de uma vez pessoas ansiosas por uma entrega de documentos vingativa ou retaliatória, mas sempre conseguiu dissuadi-las. Os juízes, infelizmente, carecem de senso de humor. A gravidade da situação foi destacada quando meu advogado me disse quais poderiam ser as consequências para a pensão alimentícia e a propriedade. Apesar dos avisos, não me acalmei. Suas palavras ofensivas despertaram em mim um desejo de vingança. O advogado continuou relutantemente a me dissuadir disso até que viu uma firme confiança em meus olhos. Até o entregador, ao saber do meu plano, não resistiu e caiu na gargalhada, chamando-me de verdadeiro herói. Tive que agilizar a execução de uma ordem especial, que exigia despesas urgentes, e enviar um executor processual para isso. Juntamente com os documentos legais, eles deveriam entregar uma surpresa cuidadosamente planejada na porta da minha esposa. Após concluir a tarefa, o servidor do processo decidiu contar o ocorrido. Ele disse que foi ao local de trabalho dela, onde minha esposa se divertia com colegas e amigos. Educadamente perguntando sobre a identidade dela, ele a confirmou e depois contou sobre o propósito de sua visita. Colocando uma grande caixa sobre uma mesa próxima, ele abriu e tirou um bolo decorado com uma imagem especial aplicada na cobertura. Para minha grande surpresa, até o momento, eu nem imaginava essa possibilidade. A foto mostrava minha esposa e seu chefe abraçados, completamente vestidos, mas claramente envolvidos em um caso íntimo. Entregando um bolo com uma inscrição arrepiante acima do desenho, ele colocou os papéis na mesa ao lado da caixa do bolo. "Você foi servido", ele disse. Segundo ele, houve então um grito agudo de minha esposa, que atraiu a atenção de pelo menos 8 pessoas que estavam no escritório. Em pânico, ela instintivamente afastou uma grande caixa de bolo da mesa, fazendo-a cair no tapete, mas a imagem permaneceu visível. Quando os colegas começaram a repreendê-la, ela começou a chorar e a gritar. Sentindo a tensão da situação, o servidor processual saiu rapidamente, deixando para trás o caos e a tensão nervosa. Ignorei suas ligações depois que meu telefone explodiu e não li suas mensagens. Ela ainda não voltou para casa, mas sua mãe me mandou uma mensagem dizendo que ela ficaria com ela por enquanto. Embora o bolo tenha me trazido algum alívio, agora começo a refletir sobre os conselhos que o advogado me deu. Cometi um erro terrível? Por outro lado, sou grato pelo tremendo apoio que recebi na semana passada. Agora tenho uma longa folga do trabalho, porque meu chefe, por bondade de coração, me deu 2 semanas de férias em vez das que pedi no início. Ele é um bom homem. Além disso, já dividi nossas economias pela metade. Segui as instruções do advogado e transferi metade dos fundos da família para uma conta em meu nome. Também fiz alterações nos pagamentos automáticos de hipotecas, introduzi um congelamento do histórico de crédito e tomei outras precauções necessárias. Quero observar que não temos filhos. Além disso, comecei a visitar um psicoterapeuta que lida com problemas relacionados à infidelidade. No momento já fiz 2 sessões e começo a me sentir mais estável emocionalmente. Embora eu ainda sofra crises periódicas, elas não são tão extremas como costumavam ser. Agora, tendo em conta o caso do bolo, estou determinado a ouvir os conselhos do meu advogado no futuro. Ele me explicou o princípio da felicidade versus verdade quando se trata de seguir seu conselho, e agora entendo seu significado. O advogado me disse que se minha esposa quiser voltar para casa, então, por lei, não tenho o direito de forçá-la a sair, mas ele me aconselhou a registrar tudo com ela. Atualmente ela ainda mora com a mãe, não está em casa, mas manifestou o desejo de vir no sábado para conversar. A advogada disse que eu poderia permitir, mas sugeriu veementemente que a conversa ocorresse em seu escritório, e que seu próprio advogado estivesse presente com ela. Dei-lhe esta informação por e-mail e ela respondeu que não tinha advogado. Seguindo o conselho do meu advogado, informei a minha esposa que, além do nosso encontro no escritório do meu advogado, exigiria a presença de testemunhas e uma gravação da nossa conversa. Para minha surpresa, ela concordou com essas condições. Então convidei 2 amigos em comum e todos colocamos nossos celulares na mesa, nos preparando para gravar. Quando ela entrou, ela tentou me abraçar sem jeito,
mas levantei a mão e comecei a gravar quando nós quatro nos sentamos à mesa da cozinha. Para minha surpresa, ela se arrependeu sinceramente do que fez. Ela disse que se sentia como se estivesse assistindo a um filme e admitiu que me devia desculpas. Segundo minha esposa, quando voltou ao escritório após a inauguração, ela tinha um relacionamento próximo com 3 funcionárias, cada uma delas um pouco mais velha que ela, e 2 delas haviam se divorciado. Essas pessoas parecem ter influenciado seu pensamento, convencendo-a de que ela merece mais do que aquilo que estava recebendo em nosso relacionamento. Eles estavam constantemente interessados em sua vida pessoal, especialmente na vida familiar. Aparentemente o líder do grupo chegou ao ponto de começar a me analisar com base nas histórias da minha esposa. Minha esposa me contou que no início da minha carreira tive problemas com gestores, e o líder considerou isso o fato de eu me sentir ameaçado por pessoas instruídas. Mais tarde, o líder disse à minha esposa que eu era um homem submisso e que ela precisava de um parceiro dominante na sua vida. Disseram-lhe que se eu descobrisse a sua influência, poderia reagir com raiva e ameaças, mas, eventualmente, teria de obedecer. Atualmente minha esposa ainda está trabalhando, mas sua posição está por um fio. O incidente com o bolo foi presenciado por minha esposa, 3 colegas, seu companheiro de relacionamento amoroso, seu chefe e outros 2 colegas do mesmo nível que ela. O chefe dela imediatamente interrompeu o caso e ordenou que minha esposa se comunicasse com ele exclusivamente por e-mail. Ele também deixou claro que se ela tentasse encontrá-lo sozinho em seu escritório, ele ligaria imediatamente para um de seus colegas. 3 colegas para quem minha esposa ligou, 3 bruxas, rapidamente se voltaram contra ela e a criticaram publicamente por um ato terrível. Os demais colegas, segundo ela, preferiram não interferir em seu drama pessoal e não reportaram nada ao departamento pessoal. Uma mudança brusca de atitude em relação a ela por parte de 3 amigos a tirou dessa ilusão. Ela ficou muito envergonhada e admitiu que precisava pedir $5.000 com urgência. Fiquei chocado porque ainda havia dinheiro na conta dela e deixei claro que ela tinha acesso a ele. Além disso, ela morava com a mãe e não tinha despesas graves que pudessem ser o motivo de tal pedido. Acontece que o líder e 2 outros colegas, a quem a minha mulher chamou de bruxas, estão agora a chantageá-la e a exigir pagamento pelo silêncio. Estabeleceram um prazo, ameaçando em caso de descumprimento da exigência de informar todos os detalhes vis do departamento de pessoal. Em desespero, ela se virou para mim em busca de ajuda. Expliquei-lhe que era impossível voltar à vida normal depois de uma experiência tão difícil e que tudo mudaria inevitavelmente. Eu disse a ela que se ela sucumbisse às exigências deles agora, no futuro eles provavelmente continuariam a extorquir ainda mais dinheiro dela. Em vez disso, aconselhei-a a informar-se sobre si mesma, sobre o seu chefe e sobre os colegas, no seu interesse. Esta abordagem dará melhores resultados do que viver em constante medo e expectativa de possíveis consequências. Embora ela parecesse hesitante no início, ela finalmente criou coragem e fez uma pergunta importante. Como vamos viver agora? Deixei claro para ela que não existimos mais. É hora de ela aceitar isso e procurar um advogado para obter conselhos sobre o processo de divórcio. Meu papel agora é dizer a ela como resolver a situação no trabalho. Mas muito provavelmente, depois que tudo se acalmar, ela terá que pensar em outro emprego. Também a aconselhei a consultar um terapeuta. Afinal, é perfeitamente compreensível que uma pessoa que consegue passar do riso na cara ao pedido de ajuda em uma semana precise de ajuda para lidar com suas próprias emoções. Ela falou sobre o bolo, mas tudo o que consegui responder foi que estava resolvendo esse problema namorando outra pessoa. Depois de um tempo ela foi embora. O processo de divórcio transcorreu sem dificuldades. Nós nos divorciamos. E podemos dizer que iniciei uma nova etapa na minha vida. E ainda não estou em busca do meu novo amor, estou apenas vivendo para meu próprio prazer. Nossos amigos em comum com minha ex-mulher me disseram que ela e seu chefe deixaram o emprego. Não sei se eles foram demitidos por causa do caso ou se desistiram por conta própria. Eu simplesmente não me importo com eles e tudo relacionado a eles. Não encho a cabeça com pensamentos sobre o passado, vivo o presente e acredito no meu futuro feliz. O que eu desejo para você? Na semana passada, uma revelação chocante destruiu a harmonia da minha outrora feliz família.
Aos 45 anos, passei os últimos 15 anos casado com minha amada esposa Amy, que também tem 45 anos. Embora eu ocupe um cargo gerencial de prestígio em uma das empresas, Amy se dedicou às tarefas domésticas, embora na juventude tenha trabalhado em um viveiro de plantas. Juntos, demos à luz duas lindas filhas, Emma, que agora tem 13 anos, e ela, que tem 11 anos. A nossa família sempre foi fonte de alegria e satisfação, até que houve uma mudança inesperada associada às capacidades da nossa Smart TV. Não se sabe como consegui descobrir a verdade sobre a traição de Amy, que pairava como uma nuvem negra sobre nossa vida anteriormente feliz. Este acontecimento, realizado com a ajuda da nossa televisão, mergulhou-nos a todos num estado de descrença e medo. No aniversário do John, nosso amigo, queríamos torná-lo especial, apesar de ele estar morando em outro país há alguns anos. Por isso, à meia-noite organizamos uma videochamada para parabenizá-lo pelo seu aniversário. Junto com minha esposa, John, sua esposa e eu, trocamos votos calorosos e conversamos sobre trabalho e vida. Como John não tinha outros planos para a noite dedicada ao seu aniversário, decidimos conversar virtualmente e relaxar. Para melhorar a experiência, sua esposa teve a ideia de transmitir uma videochamada ao WhatsApp em Chromecasting para a TV, para que todos pudéssemos relaxar e desfrutar da comunicação juntos. Passamos um tempo juntos com calma e prazer. A esposa de Amy e John tornaram-se amigos muito próximos e muitas vezes passávamos algum tempo juntos quando moravam na mesma cidade. Amy conectou facilmente seu telefone à TV, usando um aplicativo já instalado e funcionando para controle remoto da TV, bebendo uma cerveja revigorante e petiscando deliciosos petiscos, aproveitamos a alegria das nossas férias virtuais. Com o tempo, Amy começou a sentir um pouco de tontura e acabou adormecendo no sofá. Enquanto isso, John e eu continuamos conversando e sua esposa também foi para a cama. Após cerca de 15 a 20 minutos de conversa, a chamada foi interrompida repentinamente devido a problemas de internet. Para minha surpresa, a tela do WhatsApp da minha esposa se materializou na tela da TV. Quando eu estava prestes a discar o número de John, uma notificação chamou minha atenção. Havia mais de 10 mensagens não lidas de um homem chamado Lifeline, acompanhadas por um símbolo de coração. Esta mensagem inesperada despertou minha curiosidade e deu impulso a uma investigação mais aprofundada. Intrigado, cliquei na foto do perfil e vi que pertencia a Matt, seu amigo de infância. Depois do nosso casamento, encontrei-o várias vezes por causa de seu relacionamento próximo com minha esposa. Eles não eram apenas vizinhos, mas também amigos de escola, e até se falava que um relacionamento amoroso era possível entre eles. Mas essas suposições nunca se concretizaram. Segundo minha esposa, ela nunca considerou Matt um parceiro em potencial. Além disso, Matt não estava interessado em mulheres. Atualmente, Matt ainda está sem companheira. Apesar de minha esposa ter me convencido de que o relacionamento deles era puramente platônico, uma nova mensagem apareceu de repente na conversa. Querida, eu realmente sinto sua falta. Isso imediatamente me preocupou e senti que precisava conduzir uma investigação mais aprofundada. Com o coração apertado, abri cuidadosamente o bate-papo com Matt. Logo ficou claro que minha esposa estava falando com ele ao telefone durante nossa videochamada. Infelizmente para Matt, minha esposa adormeceu inesperadamente sem lhe dar um beijo de boa noite, o que explicava o fluxo de mensagens em seu WhatsApp. Percebendo as marcas azuis nas mensagens enviadas, ele começou a expressar seus sentimentos. Você está bem? É difícil para mim adormecer sem o seu beijo de boa noite. Além disso, não consigo parar de pensar na aula de hoje. Meu Deus, você foi incrivelmente impressionante hoje. Essa conversa não parece comum entre amigos próximos. Nesse caso, finalmente me convenci de que o relacionamento deles vai muito além da amizade. Percorrendo o histórico de seus bate-papos, me deparei com inúmeras mensagens sinceras que eles trocavam quase todas as noites. Fotos e vídeos sinceros apareciam periodicamente nos chats, causando arrepios nas costas. Apesar da sensação de vazio, uma curiosidade enorme obrigou-me a desvendar cada detalhe da sua comunicação. Enquanto minha esposa dormia pacificamente no sofá, eu examinava cuidadosamente os materiais explícitos que ela trocava com seu amante secreto.
Fotos e vídeos sinceros apareciam periodicamente nas conversas, o que aumentava ainda mais minha ansiedade. Apesar do choque emocional, não pude resistir a mergulhar no intrincado mistério. Não sabendo fazer screenshots da tela da TV, resolvi tirar uma foto da tela com meu celular. Como resultado do estudo das evidências apresentadas nas 5 fotografias, cheguei ao ponto em que não podia mais ignorar a verdade. Meu principal objetivo mudou para compreender as causas e consequências desta situação. A frustração borbulhava dentro de mim, pedindo uma saída, mas não sabia como resistir. O relógio bateu 2 da manhã, e as inúmeras porções de cerveja e uísque que bebi esgotaram minhas forças, e não tive escolha a não ser repassar a conversa inconscientemente em minha cabeça. Os fragmentos do meu casamento fracassado apareceram diante dos meus olhos em uma enorme tela de TV, dominando-me com uma onda de emoções. Ela contou ao amante todos os detalhes íntimos de nosso tempo juntos. Além disso, após cada encontro, ela lhe contava esses momentos íntimos, aparentemente tentando compensar suas emoções. Essa revelação me causou total repulsa. Decidido a descobrir quando tudo começou, continuei percorrendo a página, mas encontrei apenas um vazio sem fim que ficava mais escuro a cada passo. A essa altura, as mensagens de Matt haviam parado e um silêncio incômodo envolveu a casa. Parecia que eu estava preso em um pesadelo arrepiante. Para ter certeza de que não estava imaginando ou tendo alucinações, rapidamente peguei o travesseiro ao meu lado. Enquanto eu continuava a percorrer a página sem nenhuma direção específica, Amy acordou abruptamente de seu sonho. A expressão sonolenta em seu rosto rapidamente se transformou em pânico quando ela viu suas 2 vidas separadas se desenrolando na tela da TV. Com pressa, ela arrancou o controle remoto das minhas mãos e desligou rapidamente a TV, além de desconectar o telefone dela. Eu apenas olhei para ela com total descrença, incapaz de entender o que estava acontecendo. Eu a vi abrir o chat do WhatsApp, folhear rapidamente as mensagens do amante. Fechando o aplicativo, ela respirou fundo, o que indica claramente sua humildade. Ela percebeu que eu estava ciente de todos os detalhes. Ela gentilmente pegou meu rosto entre as mãos e se aproximou, implorando desesperadamente: "Querido, tenho que explicar tudo, por favor, apenas ouça." Encontrando seu olhar, respondi: "Ok, vamos conversar." Sua surpresa foi palpável. Ela esperava a raiva e minha falta de vontade de ouvir. Talvez se não fossem 2h30, mas 2h30, minha reação teria sido diferente. Eu estava prestes a perder a consciência, principalmente por causa do álcool, mas também por causa da verdade horrível que se desenrolava bem na minha frente. Eu implorei, exigi uma explicação. Ela formulou seus pensamentos com dificuldade, depois de hesitar, disse: "Bem, você sabe o que não importa." Eu a interrompi, impedindo sua tentativa. Era óbvio que ela entendia que havia causado problemas a si mesma. Confuso, fui desajeitadamente para o quarto. Ela seguiu. Virando-me para ela, bati a porta, dizendo-lhe para ficar longe. Ouvi ela bater na porta várias vezes, mas desmaiei rapidamente. Quando acordei na manhã seguinte, senti um peso na cabeça e mal me lembrei dos acontecimentos da noite anterior. Tentando aliviar. Quando saí do quarto, ela veio até mim apressadamente, causando uma onda de lembranças desagradáveis da noite anterior em minha cabeça. Apesar de suas tentativas de me abraçar, pedi educadamente que ela mantivesse distância. Com lágrimas nos olhos e uma expressão devastada no rosto, ela me convenceu fervorosamente de que eu havia entendido mal toda a situação. Ignorei a presença dela e fui até a geladeira em busca de uma garrafa de água. Mas ela continuou me importunando, insistindo que minha reação era exagerada. Segundo ela, esse homem era apenas um amigo e não havia intimidade física no relacionamento deles. Apenas flertes inofensivos. Eu não estava pronto para um conflito e fiquei cada vez mais chateado por causa de suas desculpas fracas, forçando-me a levantar a voz em descrença. Realmente? Quem manda fotos explícitas para amigos homens e por que o sucesso da paquera? Ele não deveria ter interesse em mulheres? Como ele de repente se sentiu atraído por suas áreas íntimas? Como era sábado de manhã, fiquei aliviada ao perceber que meus filhos não estavam em casa. Eles estavam passando as férias de verão com meus pais naquela semana.
Eu olhei para ela, silenciosamente exigindo uma explicação. Minhas emoções estavam em completa turbulência e eu queria desesperadamente descobrir a verdade, apesar de entender o choque que isso causaria. Eu queria que ela confessasse cada detalhe de suas ações. Mas toda vez que ela abria a boca, uma onda de náusea tomava conta de mim. Cerrei os dentes, desesperado para que ela falasse, mas fiquei em silêncio assim que ela abriu a boca. Eu entendi que estava sendo irracional, mas de que outra forma você pode reagir ao fato de uma pessoa revelar um engano de 15 anos e perceber que todo o seu casamento era fictício? Em um movimento, bebi uma garrafa inteira de água e exigi que ela me contasse todos os detalhes desde o início, caso contrário eu encontraria seu amante enganado e daria uma surra brutal. Desta vez, em vez de se esconder ou implorar, ela decidiu finalmente contar a verdade. Ela admitiu que ela e Matt tiveram um relacionamento romântico desde o início. O relacionamento físico deles começou nos anos escolares e continuou todos esses anos. Mas Matt era uma pessoa passiva e admitiu abertamente a Amy que não era capaz de fornecer apoio financeiro. Para esclarecer a biografia de Matt, deve-se notar que ele não se formou no ensino médio e nunca ganhou dinheiro sozinho. Seus pais possuíam várias propriedades nos subúrbios, mas a renda do aluguel lhes permitia cobrir apenas as despesas básicas. Durante minhas visitas a Amy, tive a oportunidade de conhecer seus pais diversas vezes. Ficou claro que eles estavam genuinamente preocupados com a falta de motivação de Matt e instaram Amy a orientá-lo no caminho do emprego ou do empreendedorismo. Ao que tudo indica, todos, exceto o próprio Matt, estavam genuinamente preocupados com seu futuro. Agora, voltando ao assunto principal da conversa, Amy admitiu que rompeu repetidamente o relacionamento com Matt, por causa de seus constantes problemas com obrigações. Mas por incrível que pareça, ele sempre conseguiu encantá-la e trazê-la de volta para sua vida. Surpreendentemente, Matt não se opôs a que Amy tivesse relacionamentos românticos com outros homens, embora ele próprio nunca tivesse iniciado um relacionamento. Antes de começarmos a namorar, ela teve vários namorados anteriores que, embora não fossem a norma, não me pareciam muito incomuns. Eu me perguntei que tipo de pessoa poderia se envolver em tal comportamento. Provavelmente preguiçoso, pensei. A curiosidade tomou conta de mim e perguntei por que ela não se casou com um deles, dada a óbvia proximidade entre eles. Para minha surpresa, ela me disse que sua decisão se devia ao fato de Matt não conseguir proporcionar-lhe o estilo de vida que ela desejava. Além disso, a própria Amy não tinha um emprego estável e não almejava uma carreira de sucesso que lhe permitisse ser o principal ganha-pão. Por isso, ela preferiu contar com o apoio financeiro de outras pessoas e levar uma vida dupla. Restando a última pergunta, não pude deixar de me perguntar se essas crianças eram minhas. Duvidei que os filhos me pertencessem, apesar da insistência dela. Meu ceticismo permaneceu e ela se ofereceu para fazer um teste de DNA para dissipar minhas dúvidas. Ela disse que tinha medo de ter filhos com Matt, porque tinha medo de que, se eu descobrisse o segredo dela e fosse embora, ele não conseguiria criá-los, mesmo que quisesse. Emoções confusas tomaram conta de mim quando descobri que os filhos eram realmente meus. Diante da situação atual, avisei-a para sair de nossa casa, caso contrário revelaria sua verdade a todos, inclusive as nossas filhas. Apesar da juventude, tinham inteligência suficiente para compreender a gravidade da situação. Ela me implorou, havia desespero em sua voz, para manter esse segredo de nossas filhas, temendo a possível raiva e desrespeito delas por ela. Reabasteci meu suprimento de água, peguei várias garrafas de cerveja vazias, e fechando a porta atrás de mim, fui para o meu quarto. Sentado em frente ao meu laptop, não tirei os olhos da tela por mais de 1 hora. A incerteza nublou minha mente. Eu não sabia o que fazer a seguir e em quem confiar. O peso da verdade me corroeu por dentro, causando uma sensação de sufocamento. Depois de terminar as últimas gotas das garrafas de cerveja, saí da sala, pronto para enfrentar o que estava por vir. Peguei apressadamente as chaves do carro e fui até meus parentes, que estavam a cerca de meia hora de minha casa. Ao chegar, minha sogra me cumprimentou com um sorriso caloroso, mas sua expressão mudou rapidamente quando percebeu um rubor em meu rosto e sentiu que algo estava errado. Sentindo a urgência, ela imediatamente ligou para o sogro, que saiu apressado do quarto e me levou até uma cadeira.
Meu coração batia incontrolavelmente de excitação e suor no peito. Eu disse a eles que não conseguia pensar em uma maneira melhor de lidar com a situação que havia surgido e comecei minha história contando todos os detalhes. Quando descobri a verdade desagradável, minha garganta ficou seca e minha temperatura corporal subiu. No meio das minhas palavras, houve uma batida forte na porta. Para nossa surpresa, era Amy. Ela invadiu a casa, exigindo minha partida imediata. Insistindo que era problema dela, ela exigiu categoricamente que tratássemos do assunto sozinhas, sem envolver seus pais. As horas seguintes se transformaram em um turbilhão de emoções violentas. Eu a repreendi por me trair durante 15 anos, e ela alegremente descartou isso como um relacionamento passageiro que não tinha significado para ela. Então ela gradualmente começou a apontar o dedo para mim, considerando-me responsável por seu relacionamento tenso com seus pais. Em resposta, comecei a me defender, tentando explicar minha inocência. Para minha surpresa, minha sogra me apoiou e a repreendeu pelas acusações, mas tudo isso me levou ao esgotamento emocional, e passei o fim de semana inteiro saciando minhas mágoas no álcool, perdendo periodicamente a consciência e reabastecendo meu estômago com novas porções. Segunda-feira chegou e eu relutantemente me arrastei para o trabalho, sentindo-me desorientado e completamente esgotado. No escritório, comecei a pesquisar na internet por advogados de divórcio e acabei marcando uma reunião com um deles. Ao chegar em casa, notei imediatamente a ausência de algumas coisas dela, o que me permitiu supor que ela veio até nós enquanto eu não estava em casa, arrumou suas coisas e foi embora. Não perguntei sobre seu bem-estar, mas ela mesma me contatou e informou que planejava se retirar para o hotel, dando-me a oportunidade de me acalmar. Você acredita nisso? Ela realmente achava que essa pergunta era tão trivial que eu poderia recusá-la com segurança? Além disso, ela me inundou de mensagens, implorando que eu a perdoasse e prometendo romper o relacionamento com seu amante. Uma semana dolorosamente longa se passou desde aquele dia terrível, e agora é sexta-feira novamente. Os dias se arrastaram dolorosamente devagar. Antecipando a próxima reunião com o advogado na segunda-feira, o fim de semana me parecerá ainda mais longo. Tentando encontrar uma saída para uma situação difícil, estava folheando artigos no fórum, mas aparentemente minha situação é bastante complicada e difícil de resolver. Além de minhas próprias preocupações, estou mais preocupado com minhas filhas. Como posso abordá-los? É necessário discutir esse problema com eles? Quero imediatamente pedir desculpas por não informar a todos, mas mantenho contato com alguns de vocês através de mensagens e comentários pessoais. Já se passaram 6 meses desde que compartilhei minha história pela primeira vez e direi que foi uma jornada imprevisível. Na segunda-feira, tive uma reunião com um advogado, onde discuti as minhas preocupações em relação às minhas filhas. O advogado me aconselhou a abordar com delicadeza o tema da nossa separação dos filhos, procurando não sobrecarregá-los com detalhes desnecessários que pudessem prejudicar seu estado emocional. Além disso, observou que, dado o desemprego da minha esposa e a natureza da sua infidelidade, tenho todas as hipóteses de obter a custódia. Coincidentemente, no mesmo dia, meus pais contataram Amy para providenciar o retorno dos filhos do local de residência atual. Eles permaneceram completamente inconscientes do que estava acontecendo. Justamente quando me senti exausto e estirado no sofá, exausto do tenso encontro com o advogado, ela apareceu com os filhos. Decidindo não tocar em nenhum assunto delicado na frente deles, retirei-me para o meu quarto. Quando ela entrou no quarto, pedi que discutisse sua infidelidade com nossas filhas. Dominada pelo remorso, ela começou a chorar e me implorou por perdão, expressando constantemente o medo de que as meninas a desprezassem. Honestamente, ela não deveria ter esperado menos. Tendo traído a sua família durante 15 anos, que outras consequências ela poderia esperar? Pelos cálculos do advogado, levará cerca de uma semana para enviar os papéis do divórcio a Amy. Isso me deu uma semana para resolver problemas com nossos filhos e meus pais. Quando finalmente a informei da minha intenção de terminar o casamento, a reação dela foi completamente inesperada. Ela expressou preocupação com o possível impacto emocional em nossos filhos, e fiquei intrigado ao saber onde estavam seus instintos maternais durante todo esse tempo. Contei a ela com firmeza sobre minha decisão e dei-lhe um ultimato.
Dentro de uma semana ela deverá resolver o problema com as meninas em seus próprios termos. Se ela não o fizer, deixei claro que serei eu quem revelará a verdade. Levando travesseiros comigo, me acomodei no sofá do quarto e logo adormeci. Ao longo da semana saí de casa de manhã cedo e voltei tarde da noite. Mais perto do fim de semana, ela começou a soluçar e a chorar muitas vezes à noite, às vezes com tanta força que perturbava meu sono. Embora eu simpatizasse com ela, não pude deixar de me perguntar como ela conseguiu permanecer assim por tantos anos. O que estava acontecendo em sua cabeça? Ela realmente acreditava que nunca seria pega. Apesar de ter tido muitas chances de encerrar o caso, ela continuou. Todas as nossas conversas íntimas, minhas fraquezas, meus segredos mais íntimos, ela expôs para que todos vissem seu amante. Como eu poderia esquecer tudo isso? Na sexta noite, ela me disse que tinha planos de conversar com as meninas no dia seguinte. Eu apenas balancei a cabeça concordando. No sábado de manhã, quando tomamos café da manhã, ela reuniu as crianças e disse que precisávamos compartilhar algo importante. Ela disse que me ofereceram uma transferência de emprego para outro país, o que significa que terei que me mudar por vários anos. Fui pego de surpresa e minhas filhas me olharam surpresas. Na presença de nossas meninas, perguntei sarcasticamente: isso significa que terei que desocupar a casa? Em resposta a isso, ela apenas revirou os olhos e fez sinal para que eu ficasse em silêncio. Continuando, ela sugeriu: bem, se for assim, e a casa parecer espaçosa demais para nós três, podemos morar temporariamente com meus pais e depois encontrar um lugar menor. Essa explicação deixou as meninas completamente perplexas. Apesar da pouca idade, eles não perderam de vista o fato de que Amy estava tentando armar algum tipo de intriga. A filha mais nova corajosamente discutiu com Amy, apontando a falta de coerência em suas palavras, e a mais velha descaradamente fez uma pergunta sobre o estado de nosso relacionamento. Você vai se divorciar? O que é? Ela perguntou. Olhei para Amy com um olhar firme, pedindo-lhe silenciosamente que fosse franca. Com um suspiro resignado, Amy finalmente desabou sob o peso da verdade. Recorrendo a mim em busca de ajuda, as meninas procuravam respostas e eu confirmei suas suspeitas sobre nosso divórcio iminente. Expliquei delicadamente que nossa compatibilidade havia desaparecido, o que nos levou a essa difícil decisão. Minha filha mais velha chegou ao ponto de sugerir que eu poderia estar tendo um caso extraconjugal, o que fez Amy chorar. Ela agarrou a mão da mãe e começou a questionar Amy sobre minha lealdade. Infelizmente, em vez de responder diretamente a essa pergunta, Amy optou por abraçá-la sem dar nenhuma explicação, o que fez com que as duas meninas ficassem enojadas com nossas ações. Fiquei irritado com o comportamento manipulador de Amy e não consegui entender como ela conseguiu reverter a situação para dar a impressão de que a culpa era minha. No final, senti-me compelido a partilhar a verdade com as minhas filhas, explicando o que tinha aprendido, embora omitindo detalhes explícitos. Ela me acusou de quebrar minha promessa. Ela disse que eu lhe dei a oportunidade de discutir questões com as meninas, então por que não a apoiei quando ela começou a falar sobre minha mudança para um novo local de trabalho? A situação saiu do meu controle e decidi lutar contra o comportamento manipulador de Amy. Entrei em contato com meus pais e minha sogra, solicitando sua presença com urgência. Convenientemente, todos moravam a cerca de 25 a 30 minutos de carro e, uma hora depois, se reuniram em minha casa. Nunca esquecerei esta hora, pareceu-me um pesadelo sem fim gravado na minha memória. Minhas filhas, dominadas pelas emoções, agarraram-se firmemente a mim, observando esta cena terrível. Amy, tentando se defender, fez de tudo para me chamar de pessoa desonesta e me acusar de manipular nossas meninas contra ela. Os seus argumentos infundados cessaram abruptamente, quando revelei a existência de fotografias que retratavam essas conversas. A visão chocante atingiu meus pais. Descrevi brevemente a situação para eles, e eles, como todos os presentes, ficaram extremamente indignados com as ações repugnantes de Amy. Enquanto ela continuava a chorar e a implorar por perdão, fui dominado por uma onda de compaixão. Foi muito doloroso vê-la num estado tão vulnerável, embora ela própria fosse a culpada pela situação.
Em vez de me expor como um inimigo na frente das nossas filhas, ela poderia ter escolhido uma abordagem mais honesta, por exemplo, para explicar que o nosso amor desapareceu. Mas ela recusou-se a assumir a responsabilidade, deixando a sua verdade pouco lisonjeira aberta a todos, incluindo os nossos filhos. Deixei claro para ela que continuaríamos nos divorciando e que nossas filhas ficariam comigo. Com o coração pesado, pedi aos pais dela que a levassem para casa. As meninas até pediram para ela ir embora. Para nos apoiar e guiar nesta fase difícil, meus pais decidiram ficar conosco por algumas semanas. Sem dúvida foi um período difícil, mas estou grato por termos saído dele mais fortes. Comecei a terapia para os três e melhoramos significativamente nosso estado mental. Atualmente meu processo de divórcio ainda está em andamento. Amy fez uma reclamação sobre minha casa, o que contesto porque acredito firmemente que ela não merece nenhuma parte. Curiosamente, ela não contesta a custódia dos nossos filhos. As prioridades de Amy tornaram-se evidentes quando, durante o nosso confronto, ela prometeu cortar todos os laços com o amante. Mas suas ações contradiziam suas palavras. Ela foi pega visitando a casa de seu amante depois de ir morar com seus pais. Isso fez com que seus irmãos a envergonhassem, resultando em sua saída de casa. Os pais de Amy também reclamaram de Matt por sua participação no que estava acontecendo e informaram seus pais sobre a situação. Pelo que entendi, os pais de Matt pararam de lhe fornecer renda de aluguel. Eles acreditam que ele deveria se sustentar. Ao mesmo tempo, Amy sucumbiu ao álcool e depois às substâncias ilegais. Esse estilo de vida levou a se comunicar com mais companhias. Naturalmente, tal vida levou a um amor corrupto, porque ninguém lhe daria um emprego normal. Nossas filhas cortaram completamente a comunicação com Amy. Não fico mais pensando nela. Agora minha principal tarefa é criar minhas filhas e proporcionar-lhes a melhor vida.